Olá, minha gente, boa noite. Estamos entrando no ar com o nosso bate-papo das 6, ao vivo, né? Você tem acompanhado aí ao longo da nossa programação a reprise dos programas do ano passado, nesse período de recesso. Mas abrimos aqui um parênteses nesta terça-feira, excepcionalmente, para trazer um programa ao vivo. Muito em breve, já em fevereiro, vamos retomar os programas ao vivo aqui diariamente. Mas, especificamente hoje, precisamos abrir um parênteses para falar desse assunto tão importante, tão oportuno, que é a questão das chuvas, né? As famílias estão sofrendo aí pelo estado do Espírito Santo. Tivemos todo aquele problema que ainda continua lá no sul do estado, momento agora de retomada, de limpeza, de começar a reorganizar a vida, e o norte, que também está sofrendo aí com essas chuvas intensas e a cheia do Rio Doce, que afeta muitas pessoas, né? Nós vamos falar sobre este assunto no programa de hoje. Antes disso, vamos ver como é que está aí a nossa câmera externa, ver como é que está o tempo aí agora, né? Se está chovendo. A chuva que, né, durou boa parte do dia, às vezes para, apesar do que muitos dizem, né? Os especialistas dizem que essa chuva que cai em Linhares não afeta tanto quanto o que vem aí pelo Rio Doce, né? Pela calha do Rio Doce, alagando principalmente a região do bairro Olaria, né? Mas enfim, é uma chuva bem-vinda, mas que traz alguns transtornos também, né? Nós queremos cumprimentar os nossos convidados dessa noite para falar um pouquinho do trabalho que foi feito. Linhares deu exemplo aí, deu show na questão da solidariedade com os moradores do sul do estado, especificamente com Iconha, né, Alfredo Chaves, toda aquela região, e nós queremos aqui dar uma boa noite especial a essa turma que trabalhou e continua trabalhando firme aí para arrecadar donativos. Aqui ao meu lado está Antônio Rui Júnior, nosso querido Tunico. Boa noite, Tunico. Tudo bem? Boa noite, tudo bem. Prazer aqui estar conosco, viu? Obrigado. Obrigado essa oportunidade. Quero cumprimentar também o Renato Bianchini. Você viu o Renato aí, foi nosso correspondente lá, mandando vídeo a todo momento da situação, para quem está longe, né? Que Iconha não é tão pertinho, né? Renato, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Obrigado por esse espaço, né? Da gente estar aqui podendo compartilhar, né? De como foi aquele momento. E de antemão agradecer a TV5, que foi um parceiro importantíssimo nessa mobilização, onde conseguimos juntar tanta gente importante, gente boa nesse processo. E que com certeza contribuiu demais. Então, muito obrigado, Cláudio, pelo apoio, pela divulgação, né, pelo excelente trabalho que vocês fizeram, também em prol de manter essa mobilização por tantos dias, né, o povo de Linhares ativo. O povo de Linhares é muito solidário, né, Jafé? Marcelo Jafé também conosco. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Cláudio, né? Boa noite, Tunico, boa noite, Renato, né? E a você de casa que nos assiste também, grande boa noite. A gente que é da casa e a parte solidária, Linhares é um exemplo realmente, como você disse, né? Não só por essa campanha, mas Tunico conhece muito um trabalho que é feito nas Lagoas, trabalho de todas as instituições de Linhares, é um trabalho muito grande e Linhares é exemplo disso em vários ramos, em várias áreas, quando a gente fala em filantropia. Né? Pois é, gente, só para atualizar esse fenômeno, né? Essa chuva forte, essa grande massa que está estacionada aí sobre a região sudeste, especificamente Minas Gerais ali, né, e Espírito Santo. Ela provocou toda essa chuva lá no sul, essa chuva seguiu lentamente aqui para o norte, né, e a gente tem visto, claro que não parou de chover no sul ainda, mas não com aquela intensidade. Bom, as fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo nos últimos dias ampliaram então para mais de 10 mil pessoas o número de desalojados no estado. O número de desabrigados também subiu nas últimas 24 horas, passando de 1.312 para quase 2.000 pessoas, conforme um balanço divulgado nesta terça-feira pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, a SESP. Então, realmente é um número altíssimo, né, Tonico? São mais de 10 mil pessoas desalojadas. É muita gente, né? Desalojadas, desabrigadas. Aí tem todo bastante. Um conjunto, né? Sim. Tonico, vamos começar falando um pouquinho lá do trabalho que vocês realizaram. Eu vi que você vinha em Linhares, voltava para Iconha. O Renato, que é natural de lá, né? Viu de perto a realidade, tem familiares lá, amigos. Tonico, assim, para quem está aqui, mesmo se situar, na situação que você viu lá. Sim, realmente, na realidade, Cláudio, eu me sensibilizei já no domingo, porque o Renato Bianchini, ele é nativo da região de Iconha e tradicional de lá, e hoje ele tem 10 anos que está em Linhares. Só que eu fui fazer uma visita no posto Ouro Negro, lá no espaço do posto, e ele estava lá, já recebendo pessoas, recebendo donativos, e eu vendo aquilo no momento, sabendo que a gente trabalha com a partilha, com a doação, com esses trabalhos, então eu acabei abraçando a causa. E aí
eu quis ver de perto, porque a entrega das nossas doações, daquela pessoa que partilhou naquele momento, ela também quer saber como que está indo, como está sendo conduzido, até onde está chegando. E para isso a gente teve a bondade de ir lá, em loco, e o Renato me recebeu lá, que ele já estava lá, e aí sim começou a distribuição nas associações, uma associação em um ginásio não, um galpão de esporte lá da região, e também na igreja. Então de lá que começou a partir. E de lá é que eu fui perceber e me sensibilizei mais ainda, porque lá é que você sente a realidade. Você está aqui mostrando na televisão. É diferente, né? É muito diferente. Aí quando você vê a realidade, você fala, meu Deus, está acontecendo aqui. Parece a dimensão do realmente o tsunami de água doce passou aqui. Foi isso que aconteceu. Ô Renato, eu lembro que o Renato, né, nos ligou para Giovanni, nosso diretor aqui, no domingo, né, pedindo para fazer uma divulgação. E a chuva tinha sido da sexta para o sábado, se eu não me engano, né? Isso. Toda aquela tragédia, e rapidamente as pessoas começaram a corresponder, né, levar os donativos lá no Posto Ouro Negro, que era um ponto de apoio, né? Foi muito interessante a capacidade de mobilização, né, da nossa Linhares, que o movimento, né, nós começamos, era no sábado, às 3 horas da tarde, né? E a gente sabe que no sábado, normalmente, as pessoas estão desatentas às redes sociais, né? E mesmo assim, no domingo à tarde, nós conseguimos carregar um caminhão de mercadoria com donativo, com roupa, com alimento, com água. Então, assim, e aí, durante o domingo, foi muita gente, além de estar levando, tá indo ajudar, né? Aparecendo pessoas para estar ajudando, para estar somando. Então, assim, foi de extrema importância. E tive uma surpresa muito positiva quanto a isso, né? A participação em massa. E quando virou na segunda-feira, em que as pessoas começaram a ver as redes sociais, começaram a olhar nas mídias, e aí que incorporou mesmo e abraçou. As pessoas se engajaram, né? Se engajaram e ficou uma coisa... Ô Marcelo, é interessante que a partir dessa ação, desse start que o Renato deu aí, outras ações começaram a surgir pela cidade também, né? A cidade, ela, como a gente falou, ela é muito comovente, né? Então a igreja começou a fazer um trabalho, né? O Lions começou a fazer um trabalho. Nós recebemos ligações, contatos de pessoas de outras cidades querendo ajudar, né? A gente sabe de donativos que veio de São Mateus, que veio de Conceição da Barra. Mas uma coisa muito importante, e eu vou aproveitar e fazer essa pergunta e pedir que o Renato responda, porque eu sei um pouquinho da história. Conta pra gente, Renato, só um pouquinho. Você indo para Bebedouro, que você contou para mim, mas as pessoas de casa têm que entender como aconteceu dentro da cabeça dele. Eu acho que isso é toda a diferença. Ele estava indo para Iconha, né? Porque ele ia desesperadamente querer fazer alguma coisa. E aí, conta você, que eu quero que isso você conte. Para ver a diferença do que é você movimentar toda uma população. Ou querer fazer sozinho, de repente. Ou querer fazer sozinho. Então, olha essa história, Renato. Conta que você me falou lá no post. Que no sábado à noite, né? Na sexta-feira à noite, na verdade, liguei para minha esposa e ela me falou todo o que tinha acontecido, mandando vídeos. E aí eu falei, amor, eu vou arrumar minha mala amanhã cedinho, quando é 8 e pouco, 9 horas da manhã, eu tô aí. Ela tava lá, hein? E ela tava em Iconha, minha esposa com minhas 2 filhas tava em Iconha. E aí eu arrumei minha mala. Aí ela falou, não vem hoje à noite não, que tá chovendo muito. Arrumei minha mala, coloquei na caminhonete e quando deu de manhã cedinho, peguei minha caminhonete e acelerei. Quando eu tava passando pro Bebedouro, eu parei naquele posto ali em Bebedouro, falei, caramba, eu vou fazer o que lá em Iconha? Eu vou ficar chorando com meus amigos, eu vou pegar uma enxada para tirar lama, eu acho que eu posso fazer mais. Aí eu voltei, nesse momento eu voltei, vim pro posto, e aí fiquei imaginando, aí liguei pro gerente do Marcelo, o Márcio, pedi se ele me autorizava a colocar um caminhão lá. Ele falou que autorizava, liguei pro meu motorista, perguntei que hora que o caminhão ia ficar pronto, ele falou, Renato, lá pelo menos 1 e pouco, 2 horas da tarde, o caminhão tá liberado. Aí eu fui lá com o nosso amigo Ludovico, comprei aquela lona de colher café e 2 vidrinhos de tinta. E aí fui na casa de um casal amigo meu, que é meu compadre, né? Né, o
o Fio Cipriano e a esposa, e pedi para ela escrever para mim, que eu não tenho aquele dom todo de escrever aquela letra bonita, né? Aí eu pedi, comadre, escreve para mim. Aí nós espichamos lá no quintal, ela escreveu, ela é bem metódica, demorou ainda, porque eu não queria sair feio. Então, assim, a minha comadre Kelly, obrigado, viu, Kelly? Ajudou demais. Então, assim, aí eu voltei pro posto, esperei o caminhão chegar. Quando o caminhão chegou, era 2 e pouco da tarde, caiu e o Fio Cipriano. Nós amarramos a faixa, aí eu comecei a divulgar nas redes sociais. Aí coloquei no Zap. Então, assim, quando a coisa começou a acontecer nas redes sociais, já era de 2h30 para 3 horas. E aí, assim, por isso que eu falei que eu fiquei assim... vendo a imagem lá. Isso aí. Por isso que eu fiquei muito surpreso, porque aparentemente era uma coisa muito solitária, né? Tipo assim, era só um desejo, era só uma vontade que desse certo. E quando aquilo de tardezinha já tinha uns 15, 20% do caminhão cheio, eu falei, gente, vai dar certo. Vai encher esse caminhão. E aí foi maravilhoso, foi... Né? Bacana, eu te interrompi, Cláudio, porque, né? De maneira alguma. A gente tem que aprender com o Renato, porque a intuição que ele teve é de multiplicar. Muitas vezes a gente tem aquela vontade muita de fazer, mas não pensa como multiplicar. Quer dizer, se ele tivesse ido no instinto indo para Iconha, seria mais um a estar chorando, mais um com a enxada na mão, e aqui ele conseguiu, né, juntar 6 caminhões de donativo, né? Quer dizer... Ele vai dar os números, né? Você tem aqui mais de 60 toneladas, né? De donativos, de donativos, geral, né? De uma forma Gente, geral. é fantástico isso, né? Ou seja, você teve esse start. Se você tivesse seguido viagem, seguido, como diz o outro, pela emoção, ia chegar lá de mão abanando, ia poder fazer muita coisa. Era mais um para ficar chorando uma semana, né? Isso é bacana. A união faz a força. Renato, vamos colocar os números aí. Foram quantas toneladas de donativos? Aqui em Linhares, nós recolhemos, em média, foi 6 caminhões de mercadoria, que a gente calcula entre 65 a 70 toneladas, entre roupas, água, né, comida e vários outros utensílios, material de limpeza. Então, assim, foi... E junto desse movimento aqui em Linhares, né, o meu sócio lá no Ceasa, né, o Anderson, também fizemos um movimento lá e arrecadamos mais 3 caminhões lá no Ceasa. Então, assim, olha que bacana. Foi 3 caminhões. Ficou um caminhão nosso lá da empresa lá também com a faixa. Aí copiamos o mesmo, né? Os mesmos slogans, né? Solidariedade Conha. E conseguimos arrecadar mais 3 caminhões lá. Então, assim, foi maravilhoso. Então, assim, é um momento, né? Que foi um momento de dificuldade imensa que nossos irmãos de Conha passou e de todo o sul do estado. Mas que teve a oportunidade, né, desse nosso povo, de mostrar que o nosso povo de Linhares é um povo bom, é um povo solidário, né? E mostrar que, na verdade, assim, a gente tem que fomentar, né? E a gente tem que multiplicar os nossos dons, né? E cada um tem os seus dons, né? A Bíblia fala que nós temos compromisso de multiplicar os nossos talentos, né? E essa é uma oportunidade que a gente tem de multiplicar os talentos, de fazer as pessoas entenderem que ele pode mais. Pode doar mais, pode ajudar mais. Ô, Tonico, você acompanhou de perto lá, a maior hoje, graças a Deus, eles estão amparados, pelo menos em parte, né? Os moradores lá, principalmente de Conha. Ele está falando de Conha, onde foi o prejuízo foi maior, digamos assim, né? Sim. O que é necessário mais hoje? Básico? Hoje, basicamente. Hoje, como a gente diz, roupa já não estão necessitando já há alguns dias. Não é necessário mais. E aí nós criamos até uma lista do que precisa, qual o tipo de material. E aí, então, não preciso enumerar todos eles, mas higiene pessoal, higiene e limpeza em geral, fraldas geriátricas infantil e adulta, é o que é mais necessário. Água. Isso aí não tem jeito. Não tem jeito, você tomou, daqui a pouco você tem que tomar de novo, e alimentação. Só que agora, como o Marcelo falou, como o Renato falou, assinou o decreto, né, do município entre o governo e os municípios afetados. Agora, aqueles já estão sendo beneficiados pelo Estado, né? Já estão sendo amparados. A nossa preocupação, como eles falaram aqui agora, no momento, é dos outros municípios que foram afetados e que ainda não estão amparados. Que ainda precisa passar por aquele processo e tudo mais. Que eu acredito que o Marcelo pode falar sobre o nosso estoque, no caso, assim falando. Que as doações continuam, né, Marcelo? As doações continuam. A gente faz aqui um apelo, né? A gente tem que apelar.
primeiro agradecer, né? Mas agradecer a gente deixa para outro bloco, né? Senão a gente coloca os carros na frente. Mas a gente tem que pedir, né? Linhares foi muito solidária. O posto Ouro Negro está lá como local de recepção dos donativos, né? Continue levando a sua doação. Muitas vezes as pessoas têm assim, mas eu vou doar para Iconha e o que acontece? Só Iconha? Não. Todas as doações, elas foram para Iconha. De Iconha foi feito um centro de distribuição. Então foi donativos para Castelo. Alfredo Você Chaves. que conhece melhor, Alfredo Chaves, né? Toda a região foi abastecida e nós continuamos. Porém, o que acontece? Como o Tunico falou muito bem, agora o Exército tomou conta. Então o Exército está lá cuidando da região. Foi decretado estado de calamidade na cidade de Iconha e Castelo, né? Castelinho, né? E ainda tem algumas cidades que precisam. Mas, por exemplo, a água chegou em Linhares também. Né? Nós estamos aqui em Linhares com tudo. Então, toda a doação que chegou no posto, toda a doação que veio de sexta-feira, quando saiu o nosso último caminhão, que foi para Iconha, esses donativos estão guardados no posto. Tomara a Deus que nós não usemos ele na condição de enchente. Mas você de casa, a população, tem que ter esse conhecimento. Estão todos guardados. E agora, por exemplo, nós temos os desabrigados da Olaria, que nós vamos estar em contato com o secretário, né, Amantino, que é o nosso secretário, que cuida dessa parte para saber assim, o que esses pessoas da Olaria estão precisando. Então nós temos já guardado mais de meio caminhão já de donativos para que, se preciso for, atender Linhares, atender Olaria, atender os desabrigados, se caso aconteça, Deus livre e guarde, não, mas ali do residencial Rio Doce, né? Então nós já estamos mobilizando. Então a gente faz um apelo à população que já doou bastante, mas que continue doando, porque o destino da doação das pessoas não estão se perdendo. Vamos mandar para todo mundo, vamos mandar só para Iconha, Iconha está recebendo do estado inteiro, mas está sendo repassado, e de Linhares nós já estamos trabalhando para suprir as necessidades que venham acontecer dentro de Linhares e região. Então é um trabalho que o Renato começou. E, né, eu falei com o Renato e falo aqui em público, né? Eu sou fã dele porque a ideia dele foi maravilhosa. Foi fantástica. Então a gente tem que continuar esse trabalho. Aliás, a gente fez questão de fazer esse programa especial, né? A gente vinha reprisando os programas exatamente por conta disso, dessa atitude que o Renato teve de sozinho ali, de repente, poxa, por que não fazer um pouco mais, né? E foi encontrando os amigos, uma mão aqui, outra ali, todo mundo se unindo. É aquele velho ditado, né? A união faz a força. E outra coisa, Tonico, a gente sabe que o Estado, por mais que ele seja uma grande máquina, é uma máquina pesada, que demora a engrenar, né? Ele chega, faz um apanhado ali geral, enquanto isso a população está lá sofrendo. Aí, depois de alguns dias é que as medidas começam a sair do papel, né? Meio demorada a coisa, né? Realmente, tem todo um processo, né? Até chegar à decisão de uma ação, no caso do Estado. Enquanto isso, eu acredito que a nossa parte foi muito bem feita. Inclusive, nós tivemos na oportunidade do sábado, na entrega, passei muito aperto. Se eu não tivesse ido no caminhão, junto com a doação, não teria passado, exatamente porque a Polícia Rodoviária Federal já estava bloqueando todos os veículos. Só liberava esses de doações? Não, nem esses. Aí o Exército, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, o Exército, todo mundo entrando para o galpão do Sindicato dos Rodoviários. É uma área nobre, grande, lá onde é que estava toda a aglomeração das instituições. E aí tivemos que adentrar ali também a pedido da polícia. E dali teria que descarregar o caminhão na segunda. E nós estávamos lá no sábado e tinha que voltar. Nossa. E o que acontece? Por carinho e atenção que a gente tem, junto à organização do município, conseguimos ir até o destino de Bom Destino. Chegando lá para descarregar o carro. Porque eu acredito que foi, inclusive, uma das melhores cargas que foi no sábado, uma das melhores doações. Essa última a remessa do sábado. Essa foi
Foi uma bela carga. Foi uma grande gratidão para nós e para quem estava lá para receber. Né? E isso é o que a gente fala. Agradece muito àquele que doou até mesmo o que ele tinha. Somente aquilo. Isso que é importante. Que bacana, gente. Olha, só para atualizar, 7 escritórios, né, sendo 3 fixos e 4 itinerantes, foram disponibilizados pelo governo do estado para atendimento ao público já a partir de hoje, a partir desta terça-feira, dia 28, nos municípios atingidos pela região sul. Ou seja, é um momento que o estado começa a atuar, tentando reorganizar as coisas, restabelecer a comunicação, as pontes que caíram, enfim. É um trabalho que vai demorar um bom tempo aí, mas enfim, esse trabalho precisa ser feito, né? Os atendimentos fazem parte da chamada Força Tarefa, coordenada pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento. Agora, eu achei interessante, assim, o Estado demora para tomar as ações, ele vem com as ações maiores por trás, mas no primeiro momento, né, Renata, todo mundo se unindo ali para dar aquele primeiro socorro, né? Não tem jeito. Aquele primeiro momento, né, dos primeiros dias, né, que a enchente, né, aconteceu, aquela tragédia toda, realmente é o povo que salva o povo, né? Então, é o povo que salva o povo. É a sociedade civil que se organiza. Porque a questão pública, ela tem a burocracia normal dela, né? Mas, como já foi falado, graças a Deus, né, o município já decretou o estado, né, de calamidade, já foi feita toda a questão burocrática e está sendo gerido, né, agora. E como falou, nós conseguimos, a população conseguiu amenizar, né, no primeiro momento, aquele impacto, aquela dor toda, né? E agora, acredito, como você falou, né, já tem lá em Conha e com certeza, né, em outras regiões também está tendo aquela estrutura do Estado, né, e do município para tentar ajudar a coleta de informações, de dados, né? E agora, na verdade, a gente também cobrar junto às nossas lideranças políticas que consigam crédito, né, para aquela população, crédito para reconstruir, né? Para reconstruir, porque o nosso comércio, né, o comércio de Conha, a gente pode dizer que faliu, acabou. Né? É porque o patrimônio de um pequeno empresário do interior é o estoque que ele tem na loja. A água veio, levou todo o estoque embora, não sobrou nada, 100% do patrimônio foi embora. Então para reconstruir isso é crédito, né? É um trabalho, né, de capacitação junto com o Sebrae, muitas instituições para fortalecer aquela estrutura do nosso município lá. Foi bom você tocar nesse assunto porque também foi aprovado o Fundo Reconstrução Espírito Santo, né? Deve ajudar pequenos empresários de municípios atingidos pela chuva. É uma linha de crédito aprovada na Assembleia Legislativa em votação extraordinária e por meio do Bandes, essa linha de crédito emergencial vai apoiar nesse processo de recuperação que você falou aí. Enfim, é o momento de recuperação mesmo. Gente, vamos fazer o primeiro intervalo? Daqui a pouco, então, a gente continua. Vamos falar um pouco da nossa realidade, né, Marcelo? Linhares, Colatina, a gente tem um risco ainda, o Rio Doce está num nível muito alto. 22 famílias tiveram que sair de suas casas ali no Olaria, estão no ginásio de esporte e aguardar atenção total com relação ao Rio Doce. Vamos para um rápido intervalo, já voltamos. Já estamos de volta com o Bate-Papo das 6, nesta terça-feira, dia 28 de janeiro, programa ao vivo, né? A gente vem reexibindo os programas gravados ao longo desse período de verão, né? Período de férias. Retomaremos os programas ao vivo ao longo de fevereiro. E você que está nesse domingo à tarde também assistindo as reprises, obrigado pela sua audiência. Estamos falando sobre as chuvas no Espírito Santo, né? E todo o transtorno causado aos moradores. Olha, notícia atualizada aqui, né? Nosso amigo Tonico recebendo aqui os boletins, às 18 horas, o volume de 5.397 metros cúbicos por segundo de água lá na usina de Mascarenhas, né? Aliás, Tonico, você conhece bem aquela região, é o prefeitinho das águas, né, como é conhecido. Aquelas comportas, elas precisam ser abertas, vez por outra, exatamente para dar vazão ali, né, para não complicar a situação. É correto. Tem muitas pessoas que não sabem o que é comporta e o que é turbina. Bom. Na realidade, a turbina é para gerar energia, água. E a comporta, na realidade, é para descarga, tipo resíduos decantados e também em época de inundação muito forte, como está acontecendo agora, que é o descarte das águas por segurança. Para aliviar um pouco a pressão. Para aliviar a pressão da barragem, né? E o volume. É um volume altíssimo, né? Um pouco mais cedo estava muito abaixo disso, então, ou seja, tem muita água descendo ainda, o Rio Doce deve continuar subindo mais um pouquinho, né? Correto. Por que quem tem essa informação? A gente é ligado ao Doce, agência delegada da Bacia do Doce, OIB, AGB Doce,
temos o CPRM, que faz todo esse trabalho de monitoramento, é o boletim, e passa diariamente. Só que a gente tem pessoas, como quem passou foi o vice-presidente do Doce, agora nesse momento, o Júnior Lozzi, de Colatina, mas eu acredito que ele deve estar lá, porque ele está perto, vendo a situação, então já passou na nossa equipe esse volume que é real, né? O Bianchini, então o trabalho de arrecadação ele vai continuar, né? Nós, só para atualizar os números, são 22 famílias desabrigadas, estão fora de suas casas aqui no bairro Olaria. 20 delas estão no ginásio de esporte do bairro Conceição. Bom, a ideia de vocês, então, à medida que a prefeitura precisar desse apoio, vocês estão lá para ajudar com relação a esses donativos, né? Isso aí, esse é o nosso objetivo, que a nossa mobilização continua, como o Marcelo falou, as pessoas que quiserem fazer suas doações continuam levando no Poço Ouro Negro, né? E a gente vai estar, né, guardando, como nós estamos com essa mercadoria guardada. Se a gente precisar usar aqui no nosso bairro de Linhares, a gente já tem esse estoque, né? E se Deus iluminar que a gente não precisar usar, ela vai ser redirecionada, né, para o sul do estado. E tem muita gente precisando aí. Muita gente precisando. E até em outros bairros, né, mais humildes da nossa cidade. Então, na verdade, um trabalho social, ele tem muito espaço para ser feito, né? Então, o que a gente pede é que as pessoas continuem fazendo suas doações. Pois é, a gente está acompanhando ali, né, as imagens desde o início da semana, né, o Rio Doce, aquela ameaça de subir, enfim, a Defesa Civil ali retirando os moradores na medida do possível, e não teve jeito, né, Tonico? Toda vez que tem uma enchente, aquela região ali é a primeira a alagar, né? Na realidade, é uma triste realidade. A gente sabe, mas a pessoa, por ser bastante humilde, ela vai numa localização, né, privilegiada para ela, porque ela fala aqui, tá bom, e eu vou ficar aqui. Mas, infelizmente, ela, coitada, não tem um conhecimento como a gente tem, que vem, uma vez ou outra, uma catástrofe como essa, esse alagamento. Ter como tirar? Talvez tem. Mas muitos são apaixonados por aquele lugar que ele vivenciou há tanto tempo, que o pai morou, isso aí não tem jeito. São gerações que estão ali, né? São gerações que estão né? ali. Não é fácil. Ô Jafé, eu sei que o Jafé também é presidente da ADEL, né, e acompanha aí uma situação social, né, porque mexe com enfim, a pessoa tem que sair de dentro de casa, não é brincadeira, né? Não, as nossas associações, você falou aí, eu não posso deixar de falar também da CDL. Exatamente. Então, a CDL juntou a confederação das CDLs, todas do norte do estado, aliás, do Espírito Santo todo, para ajudar também, aquilo que você falou, aquele pequeno comerciante perdeu tudo, não é? Ele perdeu 100% do que ele tinha. Então a CDLs também já está fazendo uma ação, já chegou lá em Iconha, alguns caminhões já de donativos, de que aquele comerciante que tem um manequim, que tem um balcão, que tem uma prateleira, que muitas vezes não está servindo mais para o comércio dele, isso é uma grande ajuda para o comerciante sem dúvida, que perdeu tudo. Então, quando a gente fala, nós não podemos falar só de comida, né? A gente pensa logo na comida porque é a primeira necessidade, né? A gente tem que dar dignidade. Então, você imagine para um lojista que ele tem lá, que ele perdeu tudo, ele recebeu uma prateleira para ele começar o trabalho dele. Então, esse é um trabalho que está sendo feito pela CDL, né, de Linhares, e de toda a confederação das CDLs, né, através do Geraldo é o nosso presidente lá de Colatina, né, das CDLs, e a gente faz esse trabalho, né? Quanto à ADEL, a gente também participa e coordena, porém de uma maneira diferente, porque cada uma tem as suas finalidades. Exatamente. Né? Então isso é muito importante. Agora você falou de um ponto que a gente tem que levantar essa polêmica e levar isso para uma mesa de discussão maior. Nós vamos todo ano ficar passando por enchentes, porque tivemos essa agora, tivemos a de 2013 que foi a vala, né? Foi terrível. Foi terrível a de 2013. Só lembrou mesmo de 79, né? Mas nós tivemos 2013 aqui, que alagou tudo, sério. Né? Muitos agricultores perderam muitas coisas, gado, tudo. E a nossa olaria, né? As nossas casinhas ali do Rio Doce, como é que vai ser, né? Nós estamos aí com um protesto que está acontecendo, Exatamente. A polícia chegou aí agora nesse protesto, então, o que fazer? Não estou aqui querendo jogar pedra em ninguém, não estou jogando pedra para cima para cair no telhado, mas eu acho que esse é um assunto que deveria vir para a bancada,
né? Tem que vir para a mesa do bate-papo das 6, tem que ir para o público, tem que ir para a Câmara de Vereadores, tem que ir para o município, para os órgãos públicos, para a gente resolver. Ou nós vamos nos acostumar com as calamidades? Porque é em cima desse acostumar com as calamidades que daqui a pouquinho a gente está acostumado com a criminalidade e aí acha tudo normal morrer tantos por dia. Quer dizer, qual é o nosso estado? O nosso trânsito mata mais que qualquer guerra, né? Os nossos desabrigados no Espírito Santo, já 10 mil desabrigados, né? Quer dizer, olha o número. Nós estamos pior do que algumas guerras. Então eu acho que nós temos que parar e tentar fazer desse programa, da nossa bancada, aquilo que o Bianchini fez. Ele não correu lá para ajudar, ele movimentou e multiplicou. Então acho que nós temos que usar esses canais para que a gente multiplique ideias, né? Soluções, para que o problema de todos nós conhecemos. Pois é, gente. Olha, para quem não sabe, nós temos também os contatos aqui, a Defesa Civil, né? Se você precisar de ajuda, de um apoio, basta ligar. O telefone é o 99983-5661, é a Defesa Civil Municipal de Linhares. A gente está tendo aí o problema com a estrada de acesso à povoação, que já está inundada, né? Aliás, até a linha de ônibus foi suspensa lá, o itinerário dos ônibus, porque está difícil, está intransitável a estrada. A expectativa é que o Rio Doce comece a cair, mesmo que lentamente, o nível comece a descer para que as coisas comecem a voltar ao normal. Ou para a Guarda Municipal, é só ligar o 153, a equipe está lá para poder ajudar, e os bombeiros também, claro, 193. Tonico, é uma situação recorrente, né? Como disse o Marcelo, a gente precisa de ações mais efetivas mesmo, né? Para evitar que isso volte a se repetir. Correto. A nossa preocupação é que nosso município de Linhares, de Colatina abaixo, na realidade, ela é uma área de amortecimento das águas. É um lugar que a água vem e ela se decanta, ela vai ficando calma, porque lá em cima ela vem encaixada. Aqui ela chega... Se expande, né? Se expande. E nós temos outra preocupação agora, enquanto as lagoas. Nós temos 9 lagoas que estão interditadas de ligar com Doce. Ou seja, elas ficaram obstruídas justamente por barragens decretada por uma ação judicial em função da tragédia que tivemos da Samarco lá em Mariana. E aí o que acontece? Hoje, Marcela está me perguntando, para que serve a Lagoa de Paraná? Ela serve para receber a água das enchentes, para desalagar o nosso município. E hoje nós não temos essa oportunidade. Tanto é que a Lagoa, o Rio Pequeno recebeu aquela barragem, né, que foi uma solicitação judicial, e que tem que ficar a montante do Doce, numa cota 6 do Doce. E aí a Lagoa enche, porque o São José... ele não perdoa, ele joga água, está jogando intenso. Ou seja, a barragem segura, o São José bate, a lagoa está cheia. Nós não temos mais área, Marcelo, de amortização das águas no nosso município. Por isso, também alaga muito rápido agora a Olaria, por exemplo. Por esse motivo. Nós temos 9 lagoas, Juparanã, Lagoa Nova, Palma, Palminhas, Terra Alta, Terra Altinha, Limão, Camargo, Amarelos. Essas 9 lagoas, elas estão interditadas de receber a água do Rio Doce, ou seja, dessa troca de nutrientes que elas sempre faziam. Né? Até a Piracema mesmo, por exemplo, foi obstruída. Pois é, o trabalho ali também que tem sido feito, que é a elevação das ensecadeiras que eles falam, é um paliativo também, né? Não é... É correto. A ensecadeira, nada mais, nada menos do que um aterro dentro do rio que foi feito para subir o nível, chamado cota 6, para que o Doce não adentrasse na Lagoa de Paraná. Mas se vir uma outra tragédia, ou uma enchente como está acontecendo agora, exatamente nesse momento, teve que fazer o quê? A semana agora passada tivemos que levantar a barragem. E essa barragem está numa solicitação aí de chegar numa cota, até cota 12, prevenindo que venha o Doce subir ainda mais, porque não pode a lagoa receber nenhum tipo de resíduo, porque até mesmo que nós temos a captação de água para uso humano. Então, por esse motivo. Tem essa questão também. Ô Bianchini, voltando lá para o sul do estado, Iconha, né, sua terra, eu vi que você fez várias vezes lá, vários vídeos mostrando você fazendo um tour ali pela cidade, cumprimentando inclusive alguns moradores. Como é que está o morador de Iconha, assim? Como é que o semblante dele? Claro, de perda, naturalmente, mas está animado em reconstruir? Como é que estão as pessoas lá?
No primeiro momento, com certeza, é de muito abalo, né? As pessoas, assim, ainda estão em choque. Mas o nosso povo, né? Aqui são um povo lutador, é um povo que está acostumado a desafios. E com certeza acredito que eles vão vencer mais esse desafio. Mas é um momento que, além desse amparo, eu achei interessante que o nosso Marcelo falou que hoje, né, ele está se formando em psicologia. Então, tipo assim, e na verdade, quando tudo isso passar, esse momento de pressão passar, é o apoio psicológico, um apoio aquele abraço, no sentido daquele abraço amigo, mas tem que fazer um trabalho psicológico, um trabalho de apoio espiritual, né, naquele povo. Lógico que nós temos várias religiões, né, várias igrejas ali, mas esse é um trabalho que, quando passar esse luto momentâneo, né, dos próximos 30 dias, ele também é uma ação importante. Então, assim, eu acredito que passando esses 30 dias, uma das ações importantes que nós, né, população do Espírito Santo, a gente pode levar para o nosso povo de Conha, é uma palavra de conforto, uma palavra amiga, são momentos de lazer, para que isso, né, possa atenuar, né? Melhorar. E pegando um pouco a fala do Marcelo, que eu até anotei aqui, e falando um pouco sobre as catástrofes, né, que de tempo em tempo acontecem, e é interessante que a gente não pode perder o poder de indignação, né? A gente tem que se indignar, lógico, com sobriedade, com tranquilidade, tendo condições de discutir o assunto, mas é quando a gente perde o poder de se indignar que a gente acha que é normal. Ah, mas é só mais gente. Aí se acomoda, né? Aí se acomoda. Então, assim, nós não podemos perder esse poder de indignação na busca, né, de uma melhoria do bem comum. Pois é, só informação aqui, gente, para quem está nos acompanhando, a pista, então, a rodovia que liga o município de Linhares até o Balneário de Pontal, liberado, né? O protesto foi desfeito ali, os moradores bloquearam durante boa parte do dia. Não sei se é a melhor opção também, né? Fechar uma rodovia, até porque, inclusive, nós entrevistamos, você vai ver no Sim Notícias daqui a pouco, um cidadão que ia socorrer a filha, que estava ilhada lá na região de povoação e não podia passar com o carro, né? Veja como que um problema acaba puxando o outro. Mas, enfim, a maneira que os moradores encontraram, né, Marcelo? De protestar, né? Eu acho que o protesto, ele é bem-vindo, nós temos que saber protestar, não é? Tirar o direito de ir e vir das pessoas, eu acho que já está ficando fora de moda, porque nós pegamos essa moda de, eu vou protestar, a pessoa vem para a BR. Outro dia eu fiquei parado na BR horas, e quando eu fui descobrir, era um protesto de uma escola do interior da Serra, e o cara foi fechar a pista, a rodovia. Então nós temos que mudar essa maneira nossa de protestar e de multiplicar, é aquilo que eu falei. Eu acho que o lugar de protestar é aqui. É na bancada, o lugar de protestar é lá na Câmara de Vereadores, o lugar de protestar é junto aos nossos secretários, para que a gente busque toda essa condição. E de maneira ordeira, né? De maneira ordeira. Eu acho que o protesto... nós precisamos chamar a televisão, porque se não vier a televisão, a gente não é visto. Chame a televisão, faça o protesto, mas não tire a liberdade de ir e vir de nenhum cidadão. Eu acho isso muito importante. Tá joia. Gente, mais um intervalo rápido, né? Nosso tempo tá passando aqui. O nosso bate-papo das 6 desta terça-feira, falando sobre as chuvas no Espírito Santo, os impactos, né? As famílias afetadas. Aqui em Linhares, 22 famílias fora de suas casas. No estado são mais de 10 mil desabrigados e desalojados. Enfim, uma grande força-tarefa tem que ser mobilizada para poder reconstruir o que foi perdido, né? E aqui em Linhares, esse trabalho aí voluntário dessas pessoas que se uniram, primeiramente por conta de Conha, aquele desastre que aconteceu em Conha e toda aquela região, Alfredo Chaves e tudo mais, e agora, claro, voltando os olhares também aqui para a população do norte do estado. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso terceiro e último bloco. E a gente de volta com o nosso terceiro e último bloco do bate-papo das 6 desta terça-feira. Nós vamos ver como é que está aí o trânsito, mais uma vez, com a nossa câmera externa, né? Uma noite bonita aqui em Linhares, né? Parou de chover pelo jeito, o trânsito fluindo normalmente aqui no sentido norte, sentido sul, nessa
bela cidade de Linhares, comecinho de noite de terça-feira, né? E só reforçando, terminou o protesto, o manifesto dos moradores ali em frente ao residencial Rio Doce, né? Eles fecharam a rodovia que liga Linhares a Pontal do Ipiranga e esse protesto terminou, graças a Deus, né? A gente está vendo imagens aí, estava chovendo na hora aí, ó, em que houve a liberação total da pista. O pessoal passou aí metade do dia ali presa no trânsito, né, aguardando a liberação, graças a Deus. Acho importante os moradores, como disse o Marcelo, se manifestar, mas convoca as autoridades, faz uma reunião, né, em separado, sem precisar fechar a rodovia, né, porque traz uma dor de cabeça, atrapalha a vida de muita gente. Ó, trabalhadores estão vindo aí do plantão, né, e aí a pista fechada, a rodovia fechada, a coisa complica, né. Então a gente está mostrando aí o fim do manifesto desta terça-feira, né. Ô Bianchini, você falou que tem uma novidade para essa quarta-feira para o pessoal aqui de Linhares, né? A Carretinha da Alegria parece que vai dar uma circulada. É isso aí. Amanhã, a partir das 6 horas, né? Entre as 6 horas e as 10 da noite. 6 da tarde, né? 6 da tarde, né? A Carretinha da Alegria vai estar circulando pela cidade. O movimento começa, né? Vai sair na pracinha 22 de agosto. Então, também, e por onde for o trajeto da carreta, né, as pessoas estiverem na calçada, pode parar a carretinha, fazer suas doações, subir na carretinha, ir até a praça. Então, assim, por onde ela estiver passando, a gente vai ter essa possibilidade de parar e fazer sua doação. Bacana. E o intuito, né, além de arrecadar, é a gente dar essa oportunidade, né, dos nossos filhos sentir a alegria de doar, né? Ter essa possibilidade, né, de fazer a doação do alimento, após doar o alimento, ele sentir aquele momento feliz, né, alegre de subir na carreta. E com certeza essa memória vai estar na mente dele, que doar faz bem. Não é isso, Marcelo? Isso. Doar faz bem, doar traz prazer, doar... solidariedade, né? Solidariedade. Então isso a gente precisa fomentar isso nos nossos Bacana. Filhos. Então, gente, só confirmando, nesta quarta-feira, a partir das 18 horas, a Carretinha da Alegria, o trenzinho, carretinha, como todo mundo fala, vai sair da praça 22 de agosto. Lá, inclusive, vai ter uma tenda, né, Tonico, na praça? Lá vai ter uma tenda onde a gente vai estar recebendo as pessoas, com as crianças que vão chegar lá. Pode ficar tranquilo que eu acredito que amanhã não vai chover. Isso aí. É a nossa previsão. Leva um quilinho de alimento. Isso. E tem mais, a gente fala 1 quilo de alimento, mas se o pai quiser contribuir também com a criança levando mais alimentos, também pode. É sempre bem-vindo, né? Sempre bem-vindo. E a carretinha circula por vários bairros, é só ficar atento. Ela passou ali, pede para parar um pouquinho, rapidinho, né? Faz a entrega, a doação, né? Gente, eu quero agradecer a presença de vocês, a mobilização continua e parabenizar, né, pela iniciativa. E o Tonico foi lá fazer uma simples doação, né, Tonico? Falou, não, peraí, vou fazer um pouco mais, né? Vou ajudar, vou entrar junto aí nesse processo. Foi, realmente a gente se sensibiliza, a gente se comove com uma ação. E quando eu percebi lá, quando eu fui lá, Renato, você desculpa eu falar, mas na realidade a gente aprende muito, muito, vendo aquela situação. Quantas vezes que a gente reclama de alguma coisa? É isso aí. Nosso amigo Tonico, engajado. Ô, Renato, você também parabenizar pelo trabalho, pela mobilização, né? Já agradeceu a população como um todo e pedir que ela continue também fazendo essas doações, né? Sim, queria só reforçar, né, esse agradecimento a todos os voluntários, né? Desde o primeiro dia, quando nós começamos a estar fazendo esse movimento. São muitas pessoas, né, da sociedade, muitos empresários, muitas associações, entidades de classe. A gente fica até com medo de falar nome, porque foi tanta gente que abraçou a causa, né? Então a gente quer deixar esse agradecimento a toda a população de Linhares, abrangente, agradecer do coração mesmo. Esse gesto de vocês, ele realmente mostrou que nós somos solidários e que a gente tem muito o que contribuir e precisamos disso. A gente precisa ser solidário para mostrar para o próximo que a gente... nós somos humanos e em algum momento, né, nós temos essa oportunidade de estar colaborando. Tem que dar um passo à frente, né, Jafé? Dar essa... o passo à frente. Eu gostaria de agradecer, como eu falei, a toda a população de Linhares que doou, aquele que pôde colaborar conosco. Agradecer aos
colaboradores, que teve gente que ficou a semana inteira ali no posto, arrecadando, separando, selecionando, porque as mercadorias, Tonico não falou aqui, mas as mercadorias já iam até pré-selecionada, o que era roupa de cama, o que era travesseiro, o que era colchão. Tudo então, separadinho já, tudo né? separadinho. Então teve um trabalho voluntário muito grande e essas pessoas têm que ter o nosso agradecimento. Eu acho que em primeiro lugar é o Renato, porque ele é que teve a ideia, é ele que teve a comoção, e eu só tenho também a agradecer a ele, porque de paraquedas ele escolheu, né, o meu posto para a gente fazer todo esse trabalho, mente, né, Renato? né, e né, Renato já é um cliente antigo, né, então essas coisas acontecem e eu acho que Deus está na frente disso. Né? Não tem problema nenhum a gente falar aqui na televisão, nós não estamos falando de religião, mas Deus está à frente de tudo e nos colocou nessa posição. Eu já faço muitas coisas de área social e mais essa tive o prazer de ser grato a Renato, de ser escolhido e agradecer a todos os clientes, a quem foi, quem doou, quem ajudou, e nós estamos ali. Se você precisa de ajuda, procure-nos, né? A gente vê o que a gente pode fazer. Eu acho que esse é o mais importante. E o melhor de tudo, as doações continuam lá no Posto Ouro Negro, né? Tem a carretinha nesta quarta-feira. Ao longo da semana, dá uma passada por lá. Tá abastecendo, já leva 1 quilo lá de alimento para ajudar, né, as famílias. Antes de encerrar, gente, só colocar... vamos colocar na tela aí a imagem, olha lá, ó. Tonico, você que sabe fazer a leitura agora. Essa imagem chegou agora pra gente lá do Rio Doce. Ali tá meio escuro. 5h30 mais ou menos, imagino, né? É aproximadamente já às 5h50. Acho que é estável, né? De acordo ao boletim, está no ponto que o boletim marcou, 5h50, aproximadamente aí os 6 metros. Então, para você que está em casa entender, gente, ali a régua de 6 metros, né? Sim. Então significa que está abaixo dos 6 metros. Está 5 ponto alguma coisa, 5,5, 5,60. Mas a tendência, segundo os bombeiros, inclusive, é de estabilização e devagarinho e diminuindo. Sim. Né? A gente torce para que isso aconteça. E assim nós fechamos, né, com essa boa notícia, agradecendo a você pela solidariedade, pelo carinho, pela companhia de sempre. Esse programa tem reprise nesta quarta pela manhã, tem também no domingo à tarde, você que está aí sentado no sofá acompanhando a programação da TV Sim. Obrigado pela sua companhia e mais uma vez agradecendo os nossos convidados dessa noite, desejando uma boa noite. Voltaremos no mês de fevereiro com os programas ao vivo, o Bate-Papo das 6, o nosso ponto de encontro. Obrigado pela audiência. TV Sim Linhares, seu canal local.